Bem, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Alexandre, eu sou ali da cidade de Uberaba. Sirvo ao Senhor ali com a minha família, com os irmãos ali na igreja local, no bairro Beija-Flor, uma igreja jovem que começou em 2018. E eu era membro da igreja ali na Constituição. Muito bem. Eu gostei muito deste versículo que está aqui na capa. Todo mundo ganhou o manual do acampante aí, né? Nós vamos começar com ele. Salmo 31, verso 3. Salmo 31 e o versículo 3. Agradecer aos irmãos, né, pelo convite de mais uma vez poder estar com vocês nesses dias de acampamento. E a nossa oração é que sejam dias abençoados mesmo, de edificação diante da palavra. Vamos ler então Salmo 31, verso 3. Porque tu és a minha rocha, a minha fortaleza. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. A versão que está aqui no manual do acampante diz: porque tu és a minha rocha, a minha fortaleza. Assim, por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. Deus possa de fato nos abençoar na meditação, no estudo da sua palavra. Quando eu era jovem, a gente cantava um corinho que dizia: andam procurando a razão de viver. Eu nem vou lembrar a letra certinho, mas é mais ou menos isso. Andam procurando a razão de viver, neste mundo mau, querem paz receber, né? Fazem seus caminhos tentando achar algo que para a vida ou na vida valor possa dar. E talvez esse continua sendo o dilema, né? A razão de viver. Por que é, de fato, que nós estamos aqui? Por que Deus me colocou neste mundo? Qual é a razão, né, da minha existência? E nós cantávamos animados, né, esse corinho, mas às vezes nós não paramos para, de fato, compreender que eu preciso da resposta, eu preciso saber qual, de fato, é a razão, o propósito, né, o motivo de eu estar aqui. E eu queria, então, hoje de manhã, começar pelo começo. Tudo começa em Deus. Tudo começa em Deus. Colossenses 1, 16 e 17. Colossenses 1, 16 e 17 diz: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Há uma versão chamada A Mensagem, Bíblia na linguagem contemporânea, e ela diz mais ou menos assim: pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, tudo começou nele, e nele, em Deus, encontra propósito. Tudo começou em Deus, e em Deus nós encontramos verdadeiro propósito. Então, nós podemos dizer hoje de manhã que, jovem, você não é o foco. Você não é o centro. Se você quer entender a razão de viver, o propósito de vida, o motivo, então não pensa primeiro em você.
Pensa primeiro em Deus. O que Deus tem para mim, né? Nesse sentido, né, nessa linha de pensamento, então, é claro, o meu propósito de vida, ele vai ser maior do que as minhas realizações pessoais, vai ser certamente maior do que eu ter paz de espírito aqui neste mundo, ou mesmo de eu encontrar a felicidade, que é uma busca também dos homens, né, daqueles que não conhecem a Deus, querem ter paz, querem ter felicidade, querem ter realizações. Se eu deixo de pensar em mim em primeiro lugar e começo em Deus, o meu propósito de vida vai muito além de todas estas coisas. E ainda nessa linha de raciocínio, eu posso afirmar que o propósito de vida para mim, né, a razão de eu estar aqui, se ela começa em Deus, este propósito, esta razão vai muito além de família, de carreira e de qualquer sonho ou ambição que você tenha. Porque não diz respeito a você, diz respeito a Deus. Começa em Deus, é a vontade de Deus. Não é a sua nem a minha vontade. E isso traz uma clareza e de uma certa forma, quando nós conhecemos a Deus e como Deus é bom, como Deus é maravilhoso para nós, isso tira um peso das nossas costas. Eu, pelo menos, quando eu entendi que não é o que eu quero, eu fiquei aliviado. Eu falei, então é só me entregar nas mãos de Deus. E seja feita a vontade de Deus. Então, se nós queremos saber a razão pela qual estamos aqui, não somente aqui no acampamento, mas aqui neste mundo, né? Nós precisamos sim começar em Deus. Você e eu nascemos com um propósito, Deus nos criou com um propósito, e nós precisamos, para sermos de fato felizes, para encontrarmos paz, para que tenhamos esperança, nós precisamos cumprir este propósito de Deus. É conquistar aquilo pelo qual um dia fomos conquistados, né? Fomos criados por Deus, nós os que cremos em Cristo fomos comprados por Ele, redimidos, resgatados. E nós só vamos encontrar satisfação, contentamento, nós só seremos realizados quando nós, de fato, cumprirmos este propósito. Não a nossa vontade, mas o propósito de Deus. Então, erramos quando começamos em nós. Erramos quando se trata de entender a razão, né? A razão de viver. Fazemos perguntas como, o que eu quero ser? Você já fez essa pergunta, né? O que eu quero ser? O que eu devo fazer da minha vida? Quais os meus objetivos? Que carreira eu quero seguir? Essas perguntas colocam o eu no centro. O que eu quero ser? Quais são os meus sonhos? Quais são os meus objetivos? O que eu quero alcançar? O que eu quero provar e viver nesta terra? E a minha sugestão hoje de manhã é que você precisa esquecer o eu, deixar o eu de lado e perguntar o que Deus tem para mim. O que Deus quer que eu seja? O que Deus quer que eu faça? Onde Deus quer que eu esteja? Jó 12:10. Quando eu concentro tudo em mim mesmo, eu nunca vou encontrar a verdadeira razão de estar aqui. Mas olha o que diz Jó 12:10.
Na sua mão está a alma de todo ser vivente e o espírito de todo o gênero humano. A versão na linguagem de hoje diz: a vida de todas as criaturas está na mão de Deus. É Ele quem mantém todas as pessoas com vida. É Ele quem mantém todas as pessoas com vida. Estamos nas mãos de Deus. Você não vai descobrir qual é a razão de viver olhando para si mesmo, olhando para dentro de você. Você não vai descobrir. Tudo começa em Deus. Então, nesses dias e nas oportunidades que nós tivermos juntos, para de olhar para si e procura, juntamente comigo e na direção do Espírito Santo, que os nossos olhos sejam abertos para que nós possamos olhar para Deus. E olhando para Deus, esperar de Deus a sua direção, a sua orientação, os bons conselhos que vêm da parte do Senhor. Eis aqui uma verdade: nós só existimos porque Deus desejou, Deus quis que assim fosse. Eu e você só existimos pela vontade de Deus. Um certo comentarista, ele escreveu assim: você foi feito por Deus e para Deus. E até que compreenda isto, a vida jamais fará sentido. Essa aí é boa de você anotar. Ó. Pega aí o seu manual, a caneta que você ganhou. Eu vou repetir para você anotar. Olha que coisa interessante. Você foi feito por Deus e para Deus. Até que compreenda isto, a vida jamais fará sentido. Somente em Deus nós vamos saber nossa origem, nossa identidade, o significado da nossa vida, nosso propósito, nossa importância, nosso destino. É em Deus que nós descobrimos todas estas coisas. E qualquer outro caminho, qualquer outra direção, qualquer outra busca é certamente um beco sem saída. Os homens, e muitas vezes o mundo religioso, procura usar Deus para os seus próprios propósitos e realizações. Então, eu quero alguma coisa, eu quero ser, eu quero alcançar, eu quero ter, então eu busco a Deus para que, através de Deus, eu cumpra as minhas realizações, os meus planos e meus propósitos. Tentamos usar a Deus para cumprir as nossas próprias realizações, quando que deveria ser o contrário, né? Nós deveríamos nos colocar nas mãos de Deus para que Deus cumpra em nós os seus planos e seus propósitos. Para que Deus realize em nós a sua própria vontade. Romanos 8:6, vamos ler mais esse texto. Assim nós podemos dizer que viver é deixar Deus usá-lo. Deus usar você, jovem, para os propósitos dele. Isso é viver, isso é nova vida, isso é vida eterna. Isso é desfrutar da presença de Deus. Isso é desfrutar das bênçãos de Deus. Permitir que Deus nos use para os seus propósitos, não os meus. Romanos 8:6 diz: porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para vida e paz. A NVI diz assim desse texto: a maldade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. Nós precisamos reconhecer a nossa tendência, a nossa inclinação, o pendor da carne, a inclinação da carne é morte. É buscar e amar as coisas das trevas.
Mas aquilo que Deus tem para nós é paz, é vida. E sempre com abundância. Aquela versão na linguagem contemporânea desse texto, Romanos 8:6, diz assim: ficar obcecado consigo mesmo nesta questão é entrar num beco sem saída. Quem olha para Deus é levado para um campo aberto, uma vida livre e espaçosa. Eu gostei dessa tradução. Quando eu estou focado em mim, eu estou num beco sem saída, eu não tenho opções. O meu coração é enganoso, as minhas oportunidades são poucas e fatalmente a minha inclinação sempre vai me levar para vergonha, desobediência, fracasso. Nós estamos falando de coisas espirituais, né? Talvez você tenha sucesso material, sucesso entre os seus companheiros, reconhecimento, mas isso não quer dizer que você vai ter isso para a eternidade. Agora, quando nós nos entregamos a Deus, quando nós queremos que Deus dirija a nossa vida, ali há um campo aberto, há um lugar espaçoso, nós estamos livres, temos liberdade no Espírito Santo para servir a Deus e para ser aquilo que Deus espera que nós sejamos, ou aquilo que Deus nos criou para ser. E não há nada melhor, nada mais maravilhoso do que isso. Estar no centro da vontade de Deus. Provar a cada dia a presença, o cuidado, a direção de Deus. Ficar obcecado consigo mesmo é entrar num beco sem saída. Mas quem olha para Deus é levado para um campo aberto, uma vida livre e espaçosa. Nós vivemos dias de algo que faz muito sucesso, é a tal da autoajuda, né? Mesmo entre a literatura cristã, a gente encontra muitos escritos, né, com esta tendência, né, de autoajuda. Abordam o assunto numa perspectiva, mais uma vez, muito egocêntrica, muito focada no eu. Propõem passos de sucesso, passos de vitória, passos em que você vai encontrar algum tipo de realização, e são sempre os mesmos, né? Nós podemos citar alguns aqui, ó. Dê importância aos seus sonhos. Quem nunca ouviu isso, né? Quem nunca achou isso interessante? Dê importância aos seus sonhos, defina os seus valores, estabeleça metas, descubra as suas habilidades. Não desista nunca. Você é capaz. Só você pode dizer onde você chega. Tudo focado no eu. Eu. Acredite em você mesmo. Seja disciplinado. Essas coisas, elas podem levar ao sucesso. Podem. Podem fazer alguém bem-sucedido, de fato. Agora, ser bem-sucedido e cumprir o propósito de Deus são coisas distintas, diferentes. Nem toda pessoa bem-sucedida está cumprindo os planos e propósitos de Deus na sua vida. Então, a Bíblia não é um livro de autoajuda. A palavra de Deus não é um livro de autoajuda. A palavra de Deus é o manual do construtor, que vai mostrar para nós a razão pela qual nós fomos criados. Por isso, precisamos nos dedicar mais ao estudo da palavra de Deus. Você pode alcançar seus objetivos pessoais, você pode alcançar sucesso, você pode alcançar alguma prosperidade, e isso bem longe dos planos e propósitos de Deus na sua vida.
Pode ou não pode? Pode. Mas você não vai ter alegria, nem paz, nem realização completa. Sem dúvida nenhuma. Porque só aquilo que Deus preparou para nós é que preenche todo o vazio que há em nossos corações. Mateus 16 e 25. Olha o que a Bíblia diz aqui. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Versão na linguagem de hoje. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo por minha causa, terá a vida verdadeira. E nós podemos fazer aqui uma aplicação, então. Quem coloca os seus interesses em primeiro lugar, nunca vai desfrutar de todas as bênçãos de Deus. Mas quem esquece de si mesmo, nega-se a si mesmo, esse sim vive aqui na terra e por toda a eternidade o resultado, o fruto, as bênçãos de estar cumprindo a vontade do Senhor. Um certo pregador disse: autoajuda não é ajuda. O autossacrifício é o caminho para que vocês descubram a sua identidade. Por que o autossacrifício? Quais foram as palavras de Cristo quando ele disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga. Negar-se a si mesmo é um autossacrifício. Talvez o mais difícil dentre todos os outros que Cristo ainda disse: olha, aquele que quer vir após mim e não aborrece pai, mãe, irmão, irmã e tudo mais, né? O amor a Deus, o amor a Cristo em comparação com outros amores, ele é tão acima. Negue-se a si mesmo. Mata o eu. Aniquila o eu. É algo radical, é um sacrifício. Tira o eu do centro e coloca Cristo no trono. E entenda então a vontade do Senhor na sua vida. E para de ficar ouvindo esses coaches, né, que tem por aí. Você não precisa de autoajuda. Você precisa de Deus. Você precisa de Cristo. Você precisa da direção do Espírito Santo. Será que eu preciso de alguém que vai me dizer qual a profissão eu devo seguir? E aqui eu vou dar uma opinião pessoal. Será que eu preciso fazer um teste vocacional para entender o lugar que Deus me quer? Em que área Deus me quer? Onde eu vou servir a Deus para glorificar a Deus? Será que eu preciso de alguém para apontar para mim a maneira como eu vou viver e fazer as minhas escolhas e decisões? Nós estamos buscando direção com pessoas que não conhecem a Deus. Nós estamos buscando direção com pessoas que não se curvaram a Deus, tendo conhecimento de Deus, nunca glorificaram a Deus. E são essas pessoas que dirigem as nossas vidas. Com as suas palavras de autoajuda, de ânimo, levantando a nossa autoestima, dizendo que nós somos importantes, que nós somos alguém, que nós vamos alcançar, que não há limites para nós e que foguete não dá ré. Né? Não, você não precisa nada disso, você precisa aqui, ó. Você precisa entrar, está querendo saber profissionalmente em qual área você vai trabalhar? Entra no seu quarto, fecha a porta e ora a Deus: Senhor,
Eu preciso da sua direção. Onde? Como? Quando? Quer saber a moça com quem você deve se casar para que você tenha uma vida feliz na presença de Deus? Ou o rapaz? Porque um casamento mal feito acaba com um servo ou uma serva de Deus. Entra no teu quarto, fecha a porta e ora a Deus. Me ajuda, Senhor. Eu abro mão das minhas preferências. Entende isso? Eu abro mão das minhas preferências. Eu não faço nenhuma exigência. Eu não tenho nenhuma vontade aqui. Eu quero que o Senhor me mostre a vontade do Senhor em todas as coisas. Eu estou dando 2 exemplos bem práticos, profissional, né, relacionamento, mas em tudo. Abra mão das suas preferências para que o Senhor te leve para o melhor lugar do mundo, para a melhor posição do mundo, que é aos pés de Cristo, ouvindo as suas palavras, sendo instruído e direcionado por Ele. Uma coisa só é necessária, disse o Senhor Jesus. E aquela que se assentou aos pés de Cristo escolheu a melhor parte, e isso não lhe será tirada. A verdade, jovens, é que nós precisamos fazer menos. Às vezes nós temos feito tanto, corrido tanto, nós precisamos fazer menos. Você precisa focar, você precisa encontrar aquilo que é mais importante. Você precisa entender o que a Bíblia diz quando o Senhor Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas Deus há de acrescentar segundo a sua vontade. Nós precisamos compreender o que é isso de fato. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que mais importa? O que Deus queria fazer comigo quando me criou? O que Deus quer fazer de você? O que Deus pensou a respeito de você quando te criou? Você já parou para pensar nisso? Que Deus, quando você foi concebido, Deus ali já tinha um plano e um propósito? Que pode ser que você esteja dentro dele, ou perto dele, ou pode ser também que você esteja longe desse propósito. Há 2 maneiras de nós buscarmos, então, a compreensão da razão pela qual nós fomos criados por Deus. Uma delas é a especulação. Quem sabe o que é especulação aí? Tem aí um aluno dedicado que pode dar uma explicação de especulação. Eu vou pedir para alguém, hein? Se ninguém se manifestar. O meu companheiro. Heine. O que quer dizer especulação, meu jovem? Difícil? Muito bem. Tentar explicar alguma coisa sem saber qual é a verdade. É uma análise, né? É uma pesquisa, e eu estou escrito aqui por isso que eu sei, viu? Sem fundamento. Aquilo não é palpável, né? Ela está baseada num raciocínio abstrato. Eu acho, eu penso, pode ser que... Toda teoria ela é assim. Não está baseada em fatos, em algo concreto, palpável, firme. Né? Então, se eu quero entender a razão pela qual eu fui criado, eu não vou buscar pressuposições, né? Eu não vou buscar algo que pode ser ou pode não ser. Eu vou buscar a revelação. A revelação da parte de Deus é firme, é verdadeira, é confiável, porque Deus não é um homem para que minta. Então, eu tenho especulações, eu tenho teorias,
e eu tenho a revelação. Onde eu vou buscar o motivo ou a razão pela qual eu fui criado, pela qual eu nasci? Nas especulações? Nas teorias? Ou eu vou buscar na revelação? Na verdade de Deus? Vocês compreendem a firmeza e o valor da palavra? Os céus e a terra hão de passar, mas as minhas palavras, diz o Senhor, não passarão. As tuas palavras, ó Deus, permanecem firmes nos céus. Tudo isso que nós estamos vendo aqui, que nós vamos aproveitar durante alguns dias, tudo aquilo que você conhece neste mundo está reservado para o fogo. Vai passar, não dura. Mas a revelação, a palavra de Deus, onde eu posso encontrar a razão pela qual estou aqui e o que me leva para a eternidade, essa permanece para sempre. A tua palavra está firme nos céus. E assim, nós podemos dizer, né, a maneira mais fácil de encontrar a razão pela qual eu nasci, eu fui criado, é perguntar ao próprio Deus, o Criador. É o Senhor quem vai, de fato, conhecer todas estas coisas. 1 Coríntios 2:7. Nós encontramos nesta revelação, na palavra de Deus, não é? Aquilo que nos direciona e talvez aquilo que é o mais importante, não é? Os propósitos mais importantes para nós. Por que estamos vivos? Como a vida funciona? O que eu devo evitar? O que eu posso esperar do amanhã? Tudo isso eu vou encontrar respostas na palavra de Deus. 1 Coríntios 2:7 diz, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. E aquela versão na linguagem contemporânea diz assim, deste texto, 1 Coríntios 2:7. A sabedoria de Deus é algo misterioso, que encerra a profundidade de seus propósitos. Nada tem de vaga ou superficial, nada. A sabedoria de Deus não é vaga, nem tampouco superficial. Ela não é uma nova mensagem, é a mais antiga. O que Deus determinou como forma de produzir o melhor dele em nós, muito antes que entrássemos em cena. A palavra de Deus é firme. Deus estabeleceu planos e propósitos. Muito antes da criação do mundo, Deus pensava em cada um de nós. E isso é maravilhoso. Deus, em todo tempo, se lembrou de mim, pensou em mim, me criou com um propósito. E como é triste ver a maioria dos homens tão distante deste propósito. Por isso estão angustiados, deprimidos, correndo daqui para ali sem razão, sem propósito, sem esperança nenhuma. Mas como é bom deitar todas as noites, como o salmista disse, em paz me deito e logo pego no sono, porque eu estou guardado nos braços de Deus, dentro do propósito, dos planos e projetos de Deus. Assim, Deus é o ponto de partida. E a pergunta para nós, nesse momento, é: Deus é o ponto de partida para você? Quando você pensa na razão pela qual você está aqui, neste mundo, quando você pensa no futuro, e eu espero que você não pense no futuro só aqui nesta vida, mas você pense na eternidade, esse é o futuro daqueles que temem a Deus, daqueles que conhecem a Cristo como Senhor e Salvador. Você tem Deus como ponto de partida ou você tem
as suas vontades, seus planos, seus sonhos como ponto de partida. Deus não é só o ponto de partida da vida, Ele é a fonte de vida. Deus é a própria vida. Cristo Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o autor da vida, Ele é a própria vida, Ele é o doador da vida. E nós já temos pensado, Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. E esta vida abundante, ela pode ser desfrutada agora, hoje, na presença de Deus, para a glória de Deus. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas essa deve ser a primeira função, a primeira razão de estarmos aqui, glorificar a Deus. Esta escolha que eu estou prestes a realizar, este plano que eu estou prestes a colocar em prática, esta decisão, isto glorifica a Deus. É muito fácil saber. Eu posso, diante desta opção, diante de mim, diante desta atividade, diante disso que eu vou fazer agora, diante deste compromisso, eu posso dobrar os meus joelhos e agradecer a Deus e pedir que Deus me acompanhe nesta empreitada. Quantas coisas que nós fazemos e escolhemos, nós sabemos que Deus não vai conosco, não pode estar conosco, porque é uma desobediência direta à vontade, ao plano, aquilo que Deus já tem revelado na sua palavra. Então não glorifica a Deus. E a palavra diz, quer comamos, quer bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a nossa glória, para o nosso prazer, para o nosso contentamento, é isso? Como que é então, jovens? Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não há dúvidas que um momento como esse é para a glória de Deus. Deus nos convida a estarmos reunidos, a abrirmos a sua palavra, a considerarmos nela as suas instruções, os seus ensinamentos. Mas isso é assim também quando vamos embora de um acampamento como este? Aqui é muito bom, né? Acordamos já com os pensamentos na reunião, tem um devocional, as atividades, né? Depois as reuniões, à tarde é uma tarde livre, depois outras reuniões, palavra de Deus, hinos, corinhos, louvamos, cantamos, estamos em comunhão. Mas e quando nós saímos daqui? Naquelas decisões importantes que vão, de fato, direcionar todo o restante da nossa vida, e mesmo naquelas decisões que não têm tanta importância. Mas o texto é claro quando diz, façamos tudo para a glória de Deus. Tudo deve ser feito para a glória de Deus. Perdão. Isaías 44, verso 2. Os minutinhos que me restam aqui, essa parte vai até 10h40, eu posso ir até 10h40, né, irmão? Ou tem que ter um tempinho antes? Não, 10h40. Isaías 44, 2, assim diz o Senhor, que te criou, que te formou desde o ventre. Uma outra versão diz, eu sou o seu Criador, você estava sob meus cuidados, mesmo antes de nascer. Eu sou o seu Criador, diz o Senhor. Você, jovem, estava sob os cuidados de Deus, mesmo antes do seu nascimento. E aqui nós podemos dizer, então, com toda a firmeza, com toda a certeza, você não é um acidente. Eu não sou um acidente. O nosso nascimento não foi um erro de cálculo, ou ainda que os pais, né, não estavam preparados para nós
Nós não somos um acidente. Eu, às vezes, falo que os meus 2 primeiros filhos foram planejados, né? E a Laurinha, a última, não. Tem quase 10 anos de diferença entre ela e o segundo. Mas Deus planejou. Eu não planejei, talvez. Não que eu não quisesse. Eu não sei como que eu era feliz sem a Laurinha, né? Eu não consigo lembrar como que se eu era feliz antes dela. Mas Deus planejou. Deus conhecia. Deus sabe todas as coisas. Não foi um erro, não foi um infortúnio, não foi um peso, independente de quais as circunstâncias em que você nasceu. Entenda isso. Assim diz o Senhor que te criou, que te formou desde o ventre. Nenhum nascimento é um acidente da natureza, nenhum. Fomos criados por Deus. Aliás, nós podemos dizer, Deus aguardava você. Deus aguardava. Nós vemos hoje, né, essa discussão tão séria quanto ao aborto, né? É permitido, não é permitido, é legal, é justo, em determinadas situações, não é? Deus leva em conta a maldade, o pecado do homem, a miséria do homem e toda geração, toda gestação, toda concepção de um bebê está dentro do plano e da vontade de Deus. Não é um acidente. Deus aguarda ansioso a vida de cada ser humano. Eu não tenho dúvida nenhuma em falar dessa maneira. Ainda que Deus sabe e conhece como é mau o coração do homem. Nesse sentido, Deus foi o primeiro a pensar em você. Por isso é tão lógico voltar a Deus para compreender onde eu vou encontrar, de fato, o meu lugar neste mundo. A razão pela qual eu estou aqui. Deus foi o primeiro a pensar em você. E a verdade é que nós não estamos aqui hoje de manhã e respirando e os nossos corações estão batendo e nós estamos vivos por acaso, por sorte, por coincidência, por destino, não. Nós estamos aqui porque Deus domina acima de todas as coisas e Deus nos tem mantido vivos. Porque Deus tem planos, Deus tem propósitos. E você está vivo aqui, neste acampamento, porque Deus quis criar você. Deus quis criar. E isso é maravilhoso. Não sei se você se anima com isso. Deus quis me criar. Deus quis te criar. O Salmo 138 e o verso 8. Algum dos jovens podia ler para nós? Salmo 138 e verso 8. Muito bem. Obrigado. A NVI diz: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. À medida que eu compreendo esta graça, este cuidado de Deus em me criar com um propósito, à medida que eu me entrego, que eu me rendo ao Senhor, é Deus quem levará isso a bom termo. Deus cumprirá na minha vida o seu propósito. Mas muitas vezes, mesmo nas minhas desobediências, os planos e propósitos de Deus também se cumprem.
E eu não vou entrar aqui na questão, mas ainda que seja difícil a nossa mente acomodar estas coisas, né? Compreendê-las, mas a Bíblia ela nos traz a ideia da eleição, da soberania de Deus, mas também da responsabilidade do homem. E ainda que eu não consiga acomodá-las, elas são verdade. De uma maneira ou de outra, os propósitos de Deus se cumprem. O que eu estou querendo dizer aqui? Deus, ele não desconsidera a sua rebeldia, a sua desobediência, a sua vontade de viver a vida do seu jeito. Deus não vai te obrigar a fazer aquilo que Deus tinha para você. Olhando ali para Romanos, os primeiros capítulos, né? Aquele texto que eu já citei, tendo conhecimento de Deus, não lhe deram graças, antes vamos ler lá para não citar errado, né? E Deus, então, por fim, entrega àqueles homens as suas paixões. Romanos, capítulo 1, 21, né? Tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos. Trocaram a glória de Deus, do Deus incorruptível por imagem semelhante ao ser humano corruptível, aves, quadrúpedes, répteis. Por isso Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eu estou trazendo isso porque o texto aqui, de fato, está falando, olha, Deus levará isso a bom termo. No fim das contas, todas as coisas acabam cumprindo o propósito de Deus, levando em conta que Deus é onisciente, levando em conta que Deus não está preso ao tempo, passado, presente e futuro. Eu não sei se nesse final eu acabei confundindo vocês, mas a eleição, a soberania de Deus, mas a responsabilidade humana são verdades que estão aqui. E se você não partir de Deus, e você não tomar a decisão consciente, inteligente, baseado na palavra, que se eu quero entender o meu propósito, o plano, a razão de eu estar aqui, eu preciso começar em Deus. Isso não vai mudar o fato de Deus ser soberano, de que o principado está sobre os seus ombros. A única coisa vai trazer sobre a sua vida tristeza, prejuízo, fracasso. Se você é um cristão, vai trazer detrimento no dia do tribunal de Cristo. Se você ainda não chegou ao arrependimento e à fé, e permanecer desta maneira, rebelde a Deus e à vontade de Deus, amando a sua própria vontade, seus próprios planos, o fim é a condenação. Mas que estas considerações que nós temos feito nos façam despertar. Foi Deus quem te criou. Deus foi o primeiro a pensar em você, assim como você é. No lugar que você nasceu, no lar em que você nasceu, os seus pais tinham tudo que Deus precisava para criar você. Desse jeito. Porque Deus tem um propósito. Os meus pensamentos a vosso respeito são pensamentos de bem, pensamentos de paz, para que vocês alcancem e tenham esperança. O que Deus tem para nós é o melhor, jovens. O que você tem para você não é o melhor. O que o mundo tem, o que seus pais querem para vocês nem sempre é o melhor.
Mas o que Deus quer é o melhor. E é uma busca pessoal. Eu vou terminar com essa consideração. É uma busca pessoal. A gente sempre quer que o outro diga o que eu tenho que fazer, né? Nós somos muito preguiçosos. Nem naquilo que diz respeito à vida e morte, nós queremos ir atrás e estudar e considerar, para que eu tenha certeza daquilo que eu estou fazendo. Não. Os homens gostam de seguir pessoas. Se ele disser, então nós fazemos. Porque tem preguiça de buscar, de estudar, de se empenhar, de orar, de esperar. Calma, espera. Tenha convicção e clareza daquilo que Deus tem para você. Estuda, sacrifica. Deus vai falar. Aquele que busca... A turma dormiu. Acorda, gente. Aquele que busca, acha. Aquele que bate, aquele que pede. Então, mas a gente tem que buscar. A gente tem que bater. E a gente tem que pedir. Tá? Que Deus nos abençoe e que no decorrer, né, dos estudos nós possamos nos fazer mais animados e prontos a compreender, não a buscar os nossos planos e vontades, mas compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus nas nossas vidas. Amém.